preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Bem-vindos ao Realpolitik, uma conversa sobre política e atualidade todas as semanas aqui na Rádio Observador e em podcast. Eu sou o Miguel Pinheiro. Eu sou o Sérgio Sousa Pinto. E hoje vamos falar sobre a relação de Portugal com as ex-colónias a propósito da polémica nas comemorações dos 50 anos da independência de Angola. Mas, antes disso, vamos falar sobre os debates das eleições presidenciais, claro, aqueles que já tivemos, e primeiro sobre os melhores debates políticos de sempre, da nossa democracia. Eu tive a procurar como é que foram os primeiros grandes debates nos Estados Unidos e vi a referência a uma série de 7 debates entre o Lincoln e o Stephen Douglas. Eles seriam os dois depois presidentes dos Estados Unidos, mas isto foi quando estavam a concorrer para um lugar no Senado. Aquilo era ao vivo, não havia televisão, 10 mil pessoas a assistirem, e então estes 7 debates, como é que eles decorreram? Algumas pessoas vão olhar para isso e vão pensar, quem me dera, mas pronto. Era assim, o primeiro orador falava durante 1 hora, sem interrupções, André Ventura morreria, depois 90 minutos para o segundo orador responder e depois, para acabar, 30 minutos para o primeiro orador fechar a coisa. Isto é que era, não é? Isto é que eram os bons tempos. Maravilha. Mas olha, que também não foi muito diferente o primeiro grande debate da democracia portuguesa, Soares Cunhal, 6 de novembro de 75, o célebre debate do Olho que Não. Aquilo foram 3 horas... e meia. Sérgio, atenta nisto. Segundo a RTP, 3 horas, 40 minutos e 41 segundos. Acabou à 1h30 da madrugada e era um dia de escola, não é? Foi uma quinta-feira. Parece que o jornal A Luta, saudades do jornal A Luta, foi ver, e só 2 das 20 salas de cinema de Lisboa é que tinham números de assistência normal. O resto das pessoas estavam todas em casa a assistir àquilo. Foi um debate incrível. Foi. Tu uma vez ouviste estas... Eu já ouvi as 3 horas, 40 minutos e 41 segundos e li transcrições. Tu uma vez te submeteste a isso? Não. Não. Olha, eu só vi umas passagens selecionadas, porque a RTP há uns anos fez um apanhado daquilo. Uhum. E ouvi partes, nunca ouvi as 3 horas e meia. E tu ouviste porque és um personagem idiosincrático, não é? Como é evidente, não é? Bom, sou maluco. Não diria tanto. Há outro debate muito interessante, que é tu pensei que ias falar nele, o debate entre o Nixon e o Kennedy. Uhum. Não é? Foi o primeiro em televisão. Primeiro em televisão. Foi o primeiro em televisão, anos 60. Uma coisa que me faz imensa impressão é eles fazerem aqueles debates em pé. Como é que aguentam? Como é que tiram notas? Ainda hoje nos Estados Unidos tem essa tradição. Essa tradição, pronto. O que é uma coisa que favorece sempre as pessoas mais bem apessoadas e evidentemente prejudicial às fracas figuras. Mas esse debate foi engraçado porque aparentemente o Kennedy perdeu o debate para quem ouviu na rádio e ganhou na televisão. Lá está, a imagem favoreceu o Kennedy. Parece que o Nixon transpirava. Sim, e o Nixon tinha um problema que eu de vez em quando também tenho, que é a barba cresce muito rapidamente. Ele a dada altura sentia-se tão incomodado com isto que fazia a barba 2 e às vezes 3 vezes por dia. Porque aquela coisa do 5 o'clock shadow, para ele, ao meio-dia ele já estava outra vez com barba. Era uma coisa, o abominável homem das neves. Pronto. O Tony Ramos da política americana. Desconhecia esse fator piloso, mas admito que não tenha contribuído para o êxito, para o desempenho do Nixon. O Nixon foi um grande debatente, é um político muito experiente e capaz. Mas parece que na rádio ganhou.
Mas quem não foi submetido a esse crescimento exponencial das pilosidades faciais, parece que acabou por lhe reconhecer um melhor desempenho. Mas foi um debate muito importante. Há quem diga que o Nixon achou que essa campanha foi tão suja, que funcionou para ele como uma aprendizagem fundamental de que a política tem que ser uma sujidade, ou então não há hipóteses de êxito, não é? Depois transformou-se na segunda geração do Nixon, que a gente conhece bem, e culminou com a sua, não sei não sei em que circunstância facial, mas quando foi corrido, quando teve que renunciar, foi impugnado. Sim, ele depois, o cognome dele para a história era o Tricky Dick, não é? O Ricardo dos Truques. Sim, mas o Tricky Dick, na primeira eleição contra o Kennedy, também foi objeto de muitas manobras, habilidades e fintas. Os sindicatos de voto organizados pelos amigos do pai do Kennedy e tal. Bom, mas voltemos aqui à nossa terra. Bem, esse debate foi fundamental. É preciso ver quando é que ele ocorre. Ele ocorre no dia 6 de novembro de 1975. Ora, o que é que se está a passar em Portugal no dia 6 de novembro de 1975? Estamos no período, no clímax do período revolucionário. Estamos no período em que o governo foi sequestrado, as famosas declarações do Pinheiro de Azevedo: estou em greve, fui sequestrado, não gosto de ser sequestrado. É a altura do cerco à Assembleia. Portanto, sexto governo provisório, viemos do gonçalvismo, Pinheiro de Azevedo, primeiro-ministro. Sexto governo provisório, numa altura em que o Partido Comunista, e como se dizia na altura, e os seus satélites controlavam o aparelho de Estado, não é? E tinham um grande poder militar. Convém lembrar, as pessoas hoje em dia esquecem-se disso, mas o próprio Presidente da República estava submetido a uma entidade superior, que era o Conselho da Revolução. Antes, coordenadora do MFA. E o que é que se passa nesse período? Passa-se o seguinte: já os democratas, os partidos, portanto, a parte civil da Revolução, já tinha conseguido que se cumprisse esse grande compromisso de Abril, que era a realização de eleições no espaço de um ano. Então assinam-se aqueles famigerados acordos MFA partidos, não é? Que nós hoje olhamos para aquilo e interrogamos como é que foi possível assinarem aquilo. Bem, é muito simples. Se não assinassem aquilo, não tinha havido eleições. As eleições tiveram lugar e já havia uma coisa nova: a legitimidade democrática. E, portanto, Mário Soares já representava o maior partido português. Ou seja, em circunstâncias normais, fosse Portugal uma democracia tipo ocidental, normal, aquilo que o Dr. Álvaro Cunhal depreciativamente chamaria uma democracia burguesa, e o governo seria do partido com legitimidade democrática, que seria o Partido Socialista. Portanto, já estávamos nesta situação. E é extraordinário como é que Mário Soares, apesar das eleições terem sido para a Constituinte, teve a frieza de aceitar uma espécie de subalternização temporária do PS no governo, apesar dessa enorme vitória eleitoral, com o objetivo de permitir que aqueles terceiro-mundistas tivessem uma desculpa para tomar conta disto tudo. Não é? De facto, Mário Soares não aceitou. Ele não aceitou. O que eu digo é... ele não aceitou. Aguardou ali ele podia ter forçado... Mal conseguiu as eleições, mal conseguiu o resultado eleitoral, mal se provou que o PS e o PSD tinham a esmagadora maioria do país com eles, os partidos moderados do centro-esquerda e do centro-direita, mal se descobriu que o PCP, afinal, para surpresa de toda a gente, tinha 12% dos votos, salvo erro, foi a votação do PCP para a Constituinte. A legitimidade do Estado comandado pelo PCP, o país nacionalizado, as Forças Armadas, um enorme setor militar com ligações ao PCP, e depois também um esquerdismo que quase não tinha expressão democrática. Bem, isso deu confiança e força, porque antes de saber o peso relativo de cada partido, o Dr. Soares era o Dr. Soares. De repente passou a ser o líder de um partido que tinha ganho as eleições com 30 e tal %. E é isso que lhe dá a força para enfrentar não só o PCP, mas também, esta é a questão central, os militares. Os militares que, tirando o conhecido grupo dos 9, ainda preconizavam vias originais para o socialismo. E, portanto, o futuro do país estava em jogo.
Esse combate eleitoral é aquele em que o Dr. Soares diz: bem, nós já temos duas hipóteses. O Cunhal já tinha dado uma entrevista à Oriana Fallaci, onde tinha explicado que em Portugal nunca haveria um governo tipo ocidental, um governo burguês. Depois veio desmentir a entrevista, depois a Oriana Fallaci mandou as cassetes, e portanto foi... E neste debate Álvaro Cunhal ele não se apresenta como um homem derrotado. Aliás, ele mesmo em termos estéticos, o cabelo todo branco, as sobrancelhas todas negras. Mas que é que tu... Tem Mas tu hoje só falas em cabelos e barbas. É uma coisa extraordinária. Ou seja, estou a acabar o meu curso para ser cabeleireiro de homens. Não há dúvida. Mas ele impressiona, não é? E o Mário Soares, aliás, é uma coisa extraordinária. Eu não... Ao contrário, tu és um cardeal da Igreja de Todos os Santos de Mário Soares. Eu simpatizo, mas não sou. Só que sou forçado a reconhecer que todos os grandes debates da democracia portuguesa têm lá Mário Soares. É espantoso. Os melhores debates da democracia portuguesa, e acho que ele só saiu mal só houve ali em que ele ficou um bocadinho... A coisa ficou um bocadinho complicada, mas depois iria ganhar com 70%. Foi o debate com o Basílio Horta em 91, em que houve ali minutos intermináveis sobre a corrupção em Macau, e o Basílio Horta estava de uma... Quer dizer, eu estive ontem a rever umas partes. Há uma parte em que o Basílio Horta diz: o Dr. Mário Soares disse num arrobo de consciência: eu não sou chefe de gangue. Admito que não seja, mas padrinho da EMAúdio, hã? E o Mário Soares, a cara dele transforma-se. O Basílio Horta até, eu acho que chegou a pensar que aquilo podia correr muito mal, mas nesse debate Soares esteve um bocadinho à defesa, mas nos outros, enfim, nesse debate com o Cunhal foi extraordinário. Foi absolutamente impressionante como é que ele... Aquilo realmente foi uma prova de coragem incrível. Em relação ao debate com o Basílio Horta, é preciso perceber que o Basílio Horta tinha sido ministro de Mário Soares. Portanto, eram pessoas que evidentemente... Sim, naquele governo entre o PS e individualidades do CDS. Não foi com o CDS, porque o CDS não quis aparecer. Imagina-se o que é a coragem de um homem que naquele ambiente diz: não, agora o governo tem que ser com o CDS, porque são os que estão disponíveis para construir aqui uma solução maioritária e a gente tem que governar com o CDS. Sabes que o Vasco Livalente contava essa história com uma coisa engraçada. O Sá Carneiro ficou furioso. Portanto, aqui estamos no início dos anos 80, não é? E o Mário Soares, para conseguir ter um governo, vai buscar o apoio do CDS. E o Sá Carneiro fica furioso. Anos 70, peço desculpa, nos anos 70. E o Sá Carneiro fica furioso como é que o CDS se vai aliar ao PS. E o Vasco Livalente diz-lhe: não pense nisso, isto é a melhor coisa que nos podia ter acontecido. Porque agora nós podemos, à vontade, ir fazer uma aliança com o CDS de governo e ninguém nos vai dizer que somos fascistas. E sim, na cabeça dele estava a AD. Lavou o CDS de quaisquer suspeições de ser um partido. Mas isso lembra-me uma história. Não sei se já contei a história da gravata. Acho que não. Então, a gravata tem uma história muito boa que envolve o Soares e o Basílio. Para se ver, quer dizer, o Soares e o Basílio eram pessoas que se conheciam muito bem, não é? Tinham sido colegas de governo naqueles anos terríveis, deviam estar sempre em contacto, não é? O Basílio é que tinha que decidir quais é que eram os bens que entravam no país. Tendo em conta a falta de divisas, as poucas divisas tinham que ser orientadas para a compra de bens essenciais e coisas. Quando o Basílio era ministro do Comércio Exterior, do Comércio, assim, do Comércio, e Mário Soares primeiro-ministro. Mário Soares primeiro-ministro. E um dia Mário Soares telefona para Basílio e diz assim: Basílio, eu agora venho os meus anos e a minha mulher costuma oferecer nos meus anos, vai ali ao Novo Figurino, ou não sei o quê, que era uma loja que havia na Baixa, vai ali ao não sei o quê, e costuma comprar uma gravata, Givenchy. Ela foi lá e diz que não há gravatas. O que é que se está a passar? O Sr. Primeiro-Ministro, temos escassez de divisas, não podemos consumir as divisas com essas importações de luxo, não é possível, temos que... Basílio, você está a transformar este país numa Polónia. Isto dá uma ideia de intimidade entre aqueles dois homens, não é? Mas olha, para mim, o melhor ponto, o melhor momento num debate presidencial em Portugal, é pouco falado, mas para mim está de longe o melhor, foi Soares, Maria de Lourdes Pintacilgo,
presidenciais de 86, moderação de Miguel Sousa Tavares, claro, com menos 40 anos, com certeza, novíssimo, e o Mário Soares vira-se e diz-lhe, e digo-lhe mais, senhora engenheira, se por acaso a senhora engenheira viesse a ser eleita, eu diria que se passaria aqui em Portugal algo que um amigo meu dizia. Possivelmente não ficaria nenhum castiçal de prata em Portugal, porque iam todos outra vez para o estrangeiro. E a Maria de Lourdes Pintacilgo diz, o doutor Mário Soares está a vir com artilharia pesada, e o Soares ri-se à gargalhada, mostra a rir-se à gargalhada, e o Sousa Tavares ainda diz, é só um castiçal, senhora engenheira, não é assim muito pesado. E o Soares ainda lhe diz, com um cinismo enorme, diz-lhe, isto é com toda a simpatia. E a Maria de Lourdes Pintacilgo, coitada, acabou. Mas há uma coisa que é preciso dizer sobre esses tempos. As pessoas, os debates eram duríssimos. Basta lembrar o debate, que provavelmente vamos falar dele, o debate Soares, Freitas do Amaral. E Cousenha. E Cousenha. Esse não só foi duro, como foi doloroso, não é? Mas uma coisa impressionante é que as pessoas eram educadíssimas. Quer dizer, estás a querer dizer que hoje em dia não são? Hoje em dia alguns tentam ser, fazem o que podem. Havia lealdade, havia respeito mútuo. O Soares tinha uma grande desconfiança em relação aos católicos de esquerda. Uma vez disse-me assim, o problema dos católicos de esquerda é que são todos comunistas. Bem, com esta pérola de sabedoria, Mário Soares lá sabia o que estava a dizer. Vamos só parar aqui para irmos a intervalo e já voltamos com mais debates. Sérgio, estávamos a falar aqui sobre os melhores debates de sempre. Antes de irmos aos debates que temos, é o que há. Há mais algum que tu tenhas achado especialmente importante? Ou nas presidenciais de 86 ou mais à frente? O que é que... Houve um muito importante, quer dizer, já falámos, já referimos, não falámos propriamente. Bom, mas antes tenho que fazer aqui uma ressalva sobre a história dos católicos de esquerda. Essas coisas que o Soares dizia, como todos nós, muitas vezes dizemos... Uma botada, claro. Era uma botada. É óbvio. Ele tinha grandes amigos católicos de esquerda, não é? Por exemplo, Paulo Sada Batista, fundador do Zipio Moto, sempre foi um meio onde... Sempre também fazia... Toda essa gente fazia parte do meio do Mário Soares, que aliás era uma pessoa que se dava com toda a gente e tinha curiosidade por toda a gente. O debate de Freitas-Soares é muito importante porque é aquele debate em que o Soares se vira para o Freitas do Amaral, que Soares estava farto de saber que era um democrata. Freitas do Amaral era um democrata, acreditava na democracia. Aliás, o Freitas do Amaral foi o meu professor. Foi? Foi, administrativo. Também foi meu. Pois é. Eu também, já tinha esquecido, estás a ver? É verdade, já me tinha esquecido. Obrigado, Sérgio. Eu lembro-me do professor Freitas do Amaral numa aula explicar, ainda durante a ditadura, de uma visita a Londres, em que vê uma multidão à volta de um prédio, ali para os lados de Piccadilly Circus, e o prédio estava todo ocupado por uns hippies que se recusavam a sair do prédio, e os polícias estavam a fazer um cordão à volta do prédio e à volta dos hippies, e a multidão estava ali à roda. E então o Freitas dizia, imagine-se o que foi para um jovem português chegar àquele sítio e ver aquela situação e perceber que os polícias estavam ali para impedir a multidão de pura e simplesmente atirar os hippies pela janela. Quer dizer, sim, os hippies estavam a proteger os hippies. Até prova em contrário. Os ocupas, até prova em contrário. Tínhamos que partir do princípio de que se calhar os hippies eram os proprietários daquele edifício, que evidentemente não eram, mas porque não havia justiça popular nem solução expedita policial. Portanto, o Estado de Direito já é assim que funciona, e aquilo diz para ele foi uma coisa que me impressionou muito.
Mas isso não impediu que Mário Soares, não é? No debate, lhe dissesse: o seu doutor viveu até aos 33 ou 34 anos em ditadura. Diz que não era um homem político na altura. Não reparou que vivíamos em ditadura? Não considerou que devia fazer alguma coisa? Ele disse: esteve sempre silencioso. Esteve sempre silencioso. Quer dizer, e a verdade, às vezes nos debates há golpes baixos que nós não apreciamos. Mas este não é um golpe baixo. Esta é uma pergunta legítima. Mas foi um bocadinho cruel. Freitas do Amaral era um protegido. Um homem com grandes atributos intelectuais, era um protegido do professor Marcelo Caetano e fez o seu doutoramento e passou aqueles anos tranquilamente a fazer o seu doutoramento para integrar o seu lugar natural, fazendo parte da elite da situação. Não é? Como milhões de portugueses. Como muitos portugueses. Mário Soares não. Quer dizer, teve preso os anos todos em que Mário Soares passou pela prisão, dá uma data de anos na prisão, não é? Teve em São Tomé, teve no exílio. Sem dúvida. E ele disse-lhe: não, doutor, nós apresentamos-nos perante o país com duas histórias diferentes. A minha história é esta e a sua é outra. E ele até tem aquela frase que aparece no trailer do nosso podcast narrativo sobre este período, sobre este período das eleições presidenciais, a eleição mais louca de sempre, e o Mário Soares, é neste debate que ele diz a Freitas: não pode dar lições de democracia a um homem como eu. E aquilo foi dito assim de uma maneira, e as pessoas próximas de Freitas do Amaral lembram que ele ficou bloqueado. Quer dizer, que aquilo não estava à espera, achou que aquilo tinha sido cruel, não é? Precisamente porque Mário Soares não tinha dúvidas de que Freitas do Amaral era um democrata, não é? Vamos ver. Durante a ditadura, com certeza que há um enorme valor nas pessoas que lutaram contra a ditadura com sacrifício próprio, mas exigir que toda a gente tivesse tido esse comportamento é complicado. Não é? É óbvio que depois, quando tu a seguir queres ter um papel... Ele não exigiu, ele fez notar. Olha, eu não estive a preparar o meu doutoramento na Faculdade de Direito de Lisboa, porque como eu sou contra o regime, nunca seria doutorado pela faculdade, era impossível, não o consentiriam. Eu estive a resistir e a organizar a resistência e a denúncia em relação à situação portuguesa, à situação da guerra, e passei pelas prisões e passou por muitos mais problemas, porque eu tenho o maior respeito pela resistência dos comunistas durante o período da ditadura. Acho quer aqueles que estavam na clandestinidade, quer os outros que não sabia que eram comunistas, porque senão também eram detidos, presos. Mas a verdade é que nesse período existiam... A sociedade portuguesa estava estruturada em dois grandes mundos. Um era o mundo do regime. E depois, parecendo que não, com alguma influência marginal, mas existia, era o chamado o partido. Era o Partido Comunista. Partido com maiúscula, com o partido. P maiúsculo. O partido. E muita gente estava contra o regime e não era do partido. Eu acho que esses viviam na solidão absoluta. Não é? Muitos democratas, e as pessoas eram perseguidas nos empregos, corridas da função pública, quer dizer, as pessoas tinham que assinar aquele papel, dizer que não tinham para serem funcionários públicos, não tinham ligações ao Partido Comunista, e não sei o quê, quer dizer, foram vidas estilhaçadas, não é? Muita gente claro. passou um mau bocado, não é? Claro. E Sérgio, é quase dia por dia, 40 anos, este primeiro debate de que nós falámos foi o primeiro debate que passou na televisão portuguesa, 6 de novembro de 75, o debate do olho que não, entre Soares e Freitas, e 17 de novembro de 2025, 40 anos depois, quase dia por dia, teria sido engraçado ter sido a 6 de novembro, começaram os debates presidenciais para estas eleições. É outro mundo, não é? Nós já estamos a gravar isto... Não estamos a gravar, estamos em direto. Como é nosso timbre. Claro. Se não podíamos cortar aquela parte toda dos pelos, por exemplo. Olha, bem, eu não me arrependeria de cortar isso. Vamos tentar fazer isso para o que for para as plataformas. Mas já houve 2 debates. O primeiro, Ventura Seguro, e o segundo...
Marques Mendes, António Filipe. Foram 2 debates muito diferentes. Os debates hoje em dia, tu achas que ainda definem uma eleição? Vamos ter 28 debates. Há quem se queixe de que é muita coisa. Eu por acaso, acho que é uma boa característica da democracia portuguesa. Ter-se interiorizado que é preciso haver muitos debates, acho que é bom. Não sei o que é que tu pensas. Mas isto ainda tem a capacidade de definir uma eleição, ou não? Qual é a tua percepção? Acho que sim, acho que tem. E concordo contigo. É um dos aspectos mesmo positivos dos nossos hábitos, da nossa vida, do nosso espaço público e da nossa vida democrática. Tem um dos poucos defeitos de Cavaco Silva é que ele não queria estes debates, não é? Naquele período do cavaquismo. Pois, é verdade, mas foi um período, enfim, algo excêntrico. Nós temos esta tradição dos debates. Apesar de tudo, as coisas são diferentes. Olha, não te esqueças que há bocado estávamos a falar do Soares e do Cunhal e do debate de 6 de novembro. Menos de 20 dias depois saíam os paras, ninguém sabe quem é que deu a ordem aos paras, mas os paras deram início ao 25 de novembro. Entrou em insurreição a polícia militar, os aviões levantaram voo e foram para Cortegaça. Quer dizer, ninguém está à espera que uma coisa dessas vai acontecer daqui a 20 dias. Portanto, as coisas... a vida é outra. Eu vi, olha, o primeiro debate vi entre o António José Seguro e o André Ventura. Já sei qual é que é a tua opinião. Achei muita graça. A tua opinião. Eu já disse o que pensei. E tu, o que é que pensaste? Eu acho que ganhou o António José Seguro, sinceramente. Acho que ganhou muito bem. Aliás, acho que o António José Seguro estava sempre a dizer que ninguém o bate em retórica. Em retórica, o senhor é imbatível. Ninguém bate André Ventura em retórica. Ninguém bate André Ventura em retórica. Mas eu acho que o António José Seguro nem precisava dizer isso, porque as vantagens do André Ventura não são retórica. Quer dizer, não interrompe, não deixa falar... a retórica não é isso. A retórica não é isso. A retórica é a capacidade de expor de forma convincente e bela os argumentos, não é? Quer dizer, ninguém vai ter aulas. Um tipo que quer estudar retórica estuda uma série de figuras, de estilo e não sei o quê. Não vai para ele. Primeira regra da retórica: não deixa o outro falar. O outro abre a boca e você logo. Não. O Cícero dizia isso. Dizia isso, não deixem o outro falar. Um homem civilizado, um cavalheiro. O Cícero. Fica sempre bem esta referência clássica que tu agora trouxeste para enfim, ornamentar o nosso diálogo. Achas que o truque saiu mal a André Ventura? Não, eu acho este por exemplo, quando André bulldozer... Ventura... Vamos lá ver. André Ventura diz assim: olha, o senhor agora parece que acabou de nascer, ainda está com água, saiu de um banho lustral e não tem passado. Não, o senhor veio do Partido Socialista. O que é que o senhor diz sobre o legado do Partido Socialista? Qual é que é a sua ideia? O senhor é o Partido Socialista. Este argumento de André Ventura é um argumento sério, é um argumento que António José Seguro tem que se preparar para responder a este tipo de coisas. Não teve uma boa resposta para isso. Não, agora, portanto, André Ventura pode ser agressivo no debate, acho que ele é natural que seja, e é uma pessoa com grandes competências argumentativas e talento político. Agora, há coisas que são inaceitáveis porque não são leais. Interromper o outro, não deixar o outro falar, tentar sabotar a possibilidade do outro expor um raciocínio. Isso não se faz, quer dizer, também aí há um papel, quer dizer... É preciso criar condições para a lealdade, que senão temos um combate de boxe, como eles faziam no princípio do século XIX, antes de se inventarem aquelas famosas regras do Marquês de... Como é que era? Agora não me lembro. Tudo do quê? Sim, as regras de boxe. Quando... Eu não percebo nada de boxe. Não percebo nada. Ok, então houve um Marquês qualquer, cujo nome agora desgraçadamente me falha, lembro-me sempre. Que definiu as regras do boxe. E os ingleses, quando se querem referir a um jogo sujo, geralmente oratório, parlamentar, um debate ou não sei o quê, dizem que não foram seguidas as regras do Marquês de tal. Queensberry. Tu és tão rápido com o Google. Não, com o Google, Sérgio, desculpa, tu estavas-me a dar pistas. Eu fui pensando, abrindo gavetas da memória e lembrei-me. Pronto, já falaste no Cícero e agora foste buscar o Marquês de Queensberry. Mas lá está, quer dizer, os debates têm que respeitar as regras do Marquês de Queensberry. Não se dá golpes abaixo da cintura. Foi preciso vir um Marquês para ordem disto. Nos Estados Unidos eles chegaram a pensar em fazer como nós temos no Parlamento, em que silenciava-se o microfone. Muito bem, quer dizer, a dada altura o moderador tem a possibilidade de silenciar o microfone. Também podia ter a hipótese de abrir um alçapão
por baixo da cadeira. Ou um pequeno choque elétrico. Por exemplo. Enfim, são aqui as nossas sugestões para as televisões. São dicas que nós deixamos à consideração. Se quiserem adotar, eu acho que nós não vamos choque reclamar. Elétrico pode ser, porque o André Ventura é eletrocutado, não é? Como é possível? Ninguém aguentava. Sim, essa esqueçam. Tinha que ser uma coisa mais suave. Foquem-se só no alçapão. Bem, Sérgio, André Ventura também esteve no centro de outra polémica nestes dias, que teve a ver com os 50 anos da independência de Angola. Marcelo Rebelo de Sousa foi a Luanda. O presidente João Lourenço fez uma referência no discurso, enfim, ao colonialismo português que oprimiu e escravizou os angolanos durante séculos. André Ventura achou que Portugal tinha sido humilhado, fomos por aí fora, enfim, não nos vamos perder com André Ventura. Acho que aqui o ponto é perceber se nós já conseguimos arranjar um ponto de equilíbrio nas relações com as ex-colónias, principalmente com Angola, porque Angola é onde há mais dinheiro, é onde há mais riqueza. E as nossas relações sempre foram difíceis, oscilaram um bocadinho entre o confronto e a submissão. Tivemos períodos muito complicados. Porquê é que é tão difícil arranjar um equilíbrio nestas relações? Aqui eu diria que o problema é fundamentalmente retórico. Porquê? Porque os países de expressão portuguesa, africanos, insistem na herança colonial, especialmente Angola, e evidentemente que isso é algo que é considerado por muitos ofensivo, mas o legado colonial existiu. E se calhar agora que nós temos que nos virar para o futuro e nós temos que pensar no que temos diante de nós, as oportunidades enormes de colaboração, e temos uma relação construtiva. E mesmo quando estamos em fases históricas em que parece que essa relação construtiva acontece, e há sinais disso, basta ver a quantidade de angolanos que estão em Portugal, a quantidade de portugueses que estão em Angola, porque nós estamos a ter uma relação funcional e feliz para ambas as partes. Depois vêm sempre estes discursos que evidentemente que são perturbadores, mas eu lembro-me uma vez, na minha qualidade, quando era presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, tive uma reunião em Luanda com o meu homólogo, presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros angolano, que só me falou do legado colonial. E eu só disse uma coisa: sabem quem é que eu nasci? Em 1972. Quer dizer, o que é que eu lhe posso dizer sobre o legado colonial? Quer dizer, qual é o legado colonial? Já passaram 50 anos. Quer dizer, o legado colonial também tem costas largas, não é? Sim, porque a verdade é que estes anos em Angola foram de, primeiro, guerra civil, depois ditadura sangrenta, purgas internas sangrentas, corrupção, e mesmo quando olhamos, enfim, a situação em Moçambique, em que temos a principal figura da oposição ao governo a ter de se refugiar repetidamente no estrangeiro, e membros dessa oposição a aparecerem mortos repetidamente. Há aqui um problema de governo, não é? Que não deriva do legado colonial. Não deriva do legado colonial, nem nós temos a responsabilidade, ou o dever, ou a função de alertar Angola para os seus problemas. Quer dizer, o destino de Angola está na mão dos angolanos. Não é? O passado é o passado. O presente é angolano. E o futuro será também angolano. E nós também temos que ter a cautela de não ofender as instituições angolanas, porque é um país que não é nosso, é um país independente que segue o seu destino livremente e também responde pelos seus êxitos e pelos seus fracassos, como nós também.
Agora, não podemos viver como um julgador que paira acima de todas estas realidades e sobre elas também produz sentenças desse género. Não é? Claro, é evidente, mas eu acho também a gente sabe que Angola é um país com problemas, já elencaste uma série deles, mas não me parece que seja um responsável político português. Tem que ter uma função principal, não é um juiz da história, ele é o responsável pela proteção dos interesses de Portugal. E tem que pensar nos milhares de portugueses que estão em Angola a construir as suas vidas e a fazer as suas vidas. Essa é a consideração fundamental de um político responsável. Tem que ter sempre presente. Proteger os interesses portugueses que estão largamente relacionados, não exclusivamente, mas com a comunidade enorme portuguesa que tenta construir uma vida em Angola. Sem dúvida. Se bem que eu acho que em vários momentos houve um problema. Acho que Portugal não tem de dar lições à Angola e aos angolanos, que devem ter as formas de governo que quiserem ter ou que conseguirem ter. Portugal não anda a dar lições de moral pelo mundo, não é uma nação evangelizadora que anda aí que tenha como missão andar a espalhar a democracia e os princípios liberais pelo mundo, mas houve momentos em que Portugal fez o contrário, em que, em troca do dinheiro angolano, Portugal foi assim uma espécie de máquina de lavar roupa moral, em que parecia que tudo estava bem em Angola. Tudo é um país que tem uma forma de governo como qualquer outro país, por exemplo, da União Europeia, porque tínhamos o interesse. Há sempre a questão dos portugueses que trabalham em Angola, se bem que é muito curioso que tínhamos que estar preocupados com isso, porque ninguém tem que estar preocupado em Angola que o governo português exerça represálias sobre os angolanos que cá estão por qualquer coisa que o governo angolano faça. Mas o contrário já é verdade. Nós temos que estar preocupados com o que possa acontecer aos portugueses lá. E isso já é muito revelador. Mas era também isso, que é uma preocupação que eu acho que se compreende bem, claro, mas também a vontade de atrair dinheiro angolano, quando ele existia, e houve um momento em que essa tentação atingiu o seu eixo máximo, antes de tudo cair por ali abaixo, a dada altura, felizmente, porque uma parte da nossa economia estava a construir-se com base num dinheiro que exigia contrapartidas inaceitáveis num Estado democrático, e portanto nós também não podemos cair no contrário do pregador moral, que é o Estado que não vê nada. Eu não vejo nada, eu não me apercebo de nada. E acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem muito essa tendência, até mais ainda em Moçambique. Ele tem uma história pessoal com Moçambique, claro, o pai de Marcelo Rebelo de Sousa foi governador em Moçambique. Parece-me, enfim, eu não sou o Dr. Freud, nem quero ser, mas parece que Marcelo Rebelo de Sousa carrega um bocadinho, quase como se fosse uma culpa. Não sei muito bem de onde é que aquilo vem. Então tem uma relação afetiva com Moçambique, que também é legítimo. Claro, também. Pronto, essa aliás, é um país maravilhoso. Essa é a versão benéfica, pronto. É a versão benevolente disso tudo. Agradeço-te por seres uma pessoa mais solar do que eu. Mas incomoda-me muito esta tentação de olhar para Angola e para Moçambique e não ver os problemas evidentes, óbvios, que lá existem. E acho que Marcelo Rebelo de Sousa teve essa tentação. Vamos ver como é que o próximo presidente... Mas eu acho que a função dos nossos presidentes não irem aos países independentes, ex-colónias portuguesas, endoctrinar as pessoas e chateá-las com o esplendor das nossas instituições. Certo. Eu, como presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, perdi um tempo infindo. Até criei mecanismos para tentar que esta função fosse cumprida com algum êxito. Impedir os constantes votos de repúdio, de condenação, não sei o quê, que os grupos parlamentares, todos eles possuídos de virtude reluzente, disparavam diariamente contra a China, por causa dos uigures, contra o não sei o quê, contra a África, contra aqueles, contra Marrocos, por causa do Saara Ocidental. Por eles, Portugal, nos pináculos da nossa catedral de perfeição como Estado de Direito, não é?
que tínhamos que dar lições ao mundo inteiro. E chegou a altura de Portugal finalmente espalhar a palavra da salvação e explicar à China como é que se faz um Estado de Direito, mandar para lá talvez 2 ou 3 funcionários públicos com essa competência, 2 juristas. Do Ministério da Saúde, de preferência? Angola está muito mal organizada. É mandar dois génios, 2 assessores ou 3 e eles reconstroem aquilo tudo do zero. E portanto, quer dizer, na opinião destes virtuosos, que não percebem que o mundo é o que é, e o mundo é um mar de imperfeições, um mar no qual Portugal tem que navegar, não é? Um mundo difícil e um mundo cheio de problemas e de coisas que nós não gostamos. Portugal tem que ter relações com a China, Portugal tem que ter relações com Angola, Portugal tem que ter relações com Marrocos, Portugal tem que ter relações com países que são estrategicamente essenciais, porque o papel de um político é contribuir para um mundo melhor, e um mundo melhor também tem a ver com sermos capazes de defender os nossos interesses. Sabes que nome é que isso tem? Eu não sei, é realismo talvez? Realpolitik? Realpolitik, primeira vez, já vi que nome tão bem escolhido. Olha, com esta nota poética acabamos o programa desta semana. Voltamos na próxima quarta-feira ao meio-dia. Já sabe, também plataformas de podcast, isso tudo. Estamos em todo lado. Até para a semana, Sérgio. Até para a semana.